O juízo final. Quando lemos Atos capítulo 17, verso 31, nos diz o seguinte: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Não é só porque alguns não acreditam que haverá um dia em que Deus condenará toda a maldade nesse mundo, só porque alguns dizem que não haverá esse negócio de juízo, que ele vai deixar de existir. Não é porque alguns não acreditam que isso deixará de ser uma verdade. Então nós, como cristãos, devemos estar atentos à realidade espiritual que Deus estabelece para nós. E as Escrituras nos afirmam que haverá um dia de juízo, que não é só conhecido por essa palavra juízo, mas também é conhecida como o dia da ira. Olha o que diz Romanos 2,5. Contudo, por causa de sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando revelará o seu justo julgamento. Então, haverá um dia em que Deus manifestará sua ira, sua raiva sobre toda a maldade desse mundo. A teologia que hoje nós ouvimos muito, a filosofia que sempre está sendo lançada por meio das redes sociais, por meio das conversas paralelas, que Deus é só bom. Mas a palavra de Deus diz que haverá o dia em que Ele estará irado contra todas as coisas. Então, o juízo final não será só conhecido como a ira de Deus, mas também como o dia da destruição. Olha o que diz a segunda carta de Pedro 3,7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Olha como isso aqui é interessante. Haverá um dia para que os ímpios sejam destruídos. E esse dia será um dia conhecido como de destruição. Vamos a fundo nessa questão do juízo. Ele foi determinado por Deus. Olha o que diz Atos 17:31, como já lemos no início. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Então, o texto bíblico é bem claro. Haverá um dia que foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus estabeleceu um dia em que irá ressuscitar a todos para julgar as obras dessas pessoas. Então, esse dia foi determinado pelo próprio Deus. E não só isso. As Escrituras, elas descrevem como isso irá acontecer. Olha o que diz Apocalipse 20, versos 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Então, será um lugar separado, um lugar diferente, fora da realidade do céu e da terra. E isso nos fala de um grande poder maravilhoso que há em Deus para aquele dia. Não será algo qualquer, não será uma coisa que acontecerá de qualquer forma. E é por isso que talvez Deus esteja adiando isso, pela sua bondade e sua misericórdia, porque não será algo qualquer, não será um lugar qualquer. Não haverá mais nem terra, nem céu, não haverá. Será um ambiente totalmente diferente para a manifestação da ira, da destruição e também para julgar as pessoas que irão se apresentar diante dele. Todos nós iremos apresentar diante dele. Mas vamos mais a fundo nisso. Uma outra verdade que precisamos entender é que Jesus mesmo será o juiz. Porque Deus Pai lhe confiou todo o julgamento desta realidade. Olha o que diz João capítulo 5, verso 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho.
E olha o que diz também Atos capítulo 10, 42. E ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que constituiu o juiz de vivos e de mortos. Então conhecemos hoje Jesus como aquele que manifesta a bondade, aquele que tem palavras bondosas. Geralmente os incrédulos dizem, olha, você não segue o exemplo de Jesus? Olha, Jesus é só a bondade, é só a caridade, é só o exemplo de alguém misericordioso. Mas haverá também o dia em que ele será o juiz. E nesse dia manifestará a ira de Deus, a destruição que Deus está reservando para aqueles que não foram encontrados de maneira fiel a tudo aquilo que o próprio Jesus estabeleceu como norma e regra para a vida do cristão e para a vida da humanidade. Às vezes as pessoas têm uma ideia complexa com relação à justiça de Deus. Alguns dizem assim, então quer dizer que se nós não vivermos de acordo com as regras de Deus, nós iremos ser condenados. Sim. Por quê? Entenda o seguinte, quando alguém diz para o peixe, olha, não saia da água, porque se você sair da água, você vai morrer. Olha, você está proibido de sair da água, porque você não vai dar conta de andar na terra. Isso é um animal que anda na terra. E nós dissemos, olha, se você pular na água, como você não sabe nadar, você vai morrer. É o mesmo pensamento, é a mesma ideia. Deus criou a vida, Deus estabeleceu as regras, e se você fugir dela, você vai morrer, vai entrar em condenação. Então, entenda que Jesus deixou regras, deixou estatutos, deixou orientações por meio da palavra para que nós pudéssemos vivê-las. E muitos, por causa da obstinação, da dureza do coração, por causa das suas incredulidades pessoais, ou por influência de pessoas incrédulas, vivem do seu jeito, da sua maneira, na sua filosofia. Mas haverá um dia em que Jesus, ele não será mais aquele bondoso. Você não vai encontrar mais nele aquele ser de misericórdia. Você vai encontrar nele, naquele dia, o juiz que irá ali condenar todos aqueles que não viveram segundo as normas e as regras que foram estabelecidas por ele. E o mais interessante de tudo isso é que os santos serão juízes. Olha o que diz a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versos 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Olha o que também diz Apocalipse 20, versos 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então entenda que o pessoal fica magoadinho quando um cristão diz, olha, isso aqui que você está fazendo está errado, isso aqui que você está fazendo não está em conformidade com a palavra de Deus. Aí o camarada vem, você está me julgando? Olha, você não pode julgar. E quem disse que um cristão não pode julgar as atitudes, as filosofias, as posturas de uma outra pessoa que não está em conformidade com a Escritura? As pessoas não entendem que quando você está fora da palavra de Deus, você já está julgado. Às vezes nós estamos apenas alertando e dizendo, olha, você está fora da palavra de Deus, você está longe da realidade das Escrituras. Aí o camarada está aqui julgando. Uma triste notícia para quem acha que os cristãos, que os servos de Deus não podem julgar. Eles não só podem e não só possuem autoridade nessa terra para julgar segundo a justiça de Cristo neste mundo, como também irão julgar na eternidade. Irão se sentar com Cristo e irão julgar aqueles que não agiram em conformidade à palavra do Senhor. É forte? Muito. E precisamos estar atentos a essa realidade. Quem você quer ser diante da espiritualidade de Cristo? Aquele que será julgado ou aquele que colaborará com o julgamento daqueles que não andaram em conformidade às Escrituras? Ainda temos a oportunidade de repensar nossa postura diante de Deus para que lá na frente
possamos nos assentar com aqueles que irão colaborar com Cristo no dia do julgamento. Vamos lá. Quem será julgado? Todos os homens. Olha o que diz Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Olha o que diz Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, você tem que entender que todos nós passaremos por um julgamento diante do nosso Deus. E aí a grande pergunta é, como nós estamos vivendo? Qual é a realidade espiritual que nós estamos realmente tendo diante de Deus? Porque Ele há de julgar. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, se você teve fama. Diante de Deus não há distinção. Todos estaremos diante dele para sermos avaliados em conformidade àquilo que vivemos. E o que será julgado? Todos que não creram no Evangelho. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1, de 8 ao 10. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, nós seremos julgados com bases no Evangelho, como eu já disse. Então, se você não vive em conformidade com o que as Escrituras dizem, você será julgado por aquilo que foi ali deixado nas Escrituras. Um breve exemplo sobre isso é o que acontece nos dias que nós não andamos em conformidade às regras de trânsito da nossa cidade. Se você passa numa placa que está dizendo 60, mas você passa 80, aí você é flagrado, o que o guarda de trânsito vai fazer? Vai multá-lo. Mas você não pode dizer assim, olha, eu não sabia. Não, a placa estava ali, existem regras que você deve seguir. E assim também será no reino de Deus. Deus deixou as Escrituras para que elas nos servissem como parâmetro de vida. As Escrituras não nos foram deixadas para que nós pudéssemos ali guiar a nossa vida por elas. E muitas vezes, o que você chama de julgamento, às vezes é Deus usando alguém para nos avisar a respeito das regras. Quando alguém está do nosso lado no carro e diz assim, olha, aqui a placa é de 60, não ande a 80. Aí o camarada, não me julgue. Aí, sabe, é complexo. Mas, na verdade, Deus tem usado muito essa geração para alertar as pessoas a respeito das verdades espirituais que muitas vezes não estão sendo vividas e que serão a condenação de muitos. Continuando. O que também o Senhor julgará? Todas as ações. Olha o que diz Eclesiastes 11:9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração andar, até a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas as coisas Deus o trará a julgamento. Então, o camarada diz, eu vou fazer o que eu quero. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu vivo da maneira que eu acho que é melhor para mim. Tudo bem. Agora, você vai prestar contas disso. Se tem uma coisa que não falha, é a nossa consciência. Por mais que você diga, eu quero fazer isso e tal, eu acho melhor isso e tal, eu quero viver dessa maneira, lá no fundo, o Espírito Santo às vezes fala no nosso coração, não é isso. Muitas vezes Deus usa alguém para dizer para você, olha, não é dessa maneira. Por quê? Porque às vezes Deus está dando uma oportunidade de você reavaliar suas ações, suas posturas.
toda palavra vã também será julgada. Olha o que diz Mateus capítulo 12, versos 36 ou 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tivera falado, pois suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Muito cuidado com o que se diz, muito cuidado com o seu coração na hora de falar as palavras. Avalie muito bem o que você diz, porque diante de Deus, nossas palavras têm um peso muito grande. Na verdade, há poder nas palavras. Então, muitas vezes, a maneira como você está falando, a maneira como você está se dirigindo, são armas espirituais contra você mesmo, ou a favor de você mesmo. Então, muito cuidado com a palavra que você dirige para a sua família, a palavra que você dirige para as coisas espirituais, para Deus, para as coisas de Deus, a zombaria que muitos estão fazendo com relação às coisas espirituais. Tem que ter muito cuidado. Não só as ações serão julgadas, porque tem muita gente que vive de uma maneira e fala de outra. Tem isso também, tá? Você pode até falar muito bonito, mas as suas ações são outras. Isso também será julgado diante de Deus. E às vezes o camarada tem uma fala terrível, mas as suas ações são boas. Isso também será julgado. Então tem que ter muito equilíbrio entre a fala e as ações. Mas tem uma coisa que também será julgada por Deus, são os pecados ocultos. Olha o que diz Romanos 12, 16. Tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Em outras palavras, aquilo que você faz no oculto será revelado. O próprio Senhor Jesus diz, olha, que aquilo que se faz no oculto será revelado nos erados, nos telhados, será gritado e anunciado a todos aquilo que foi feito no escuro. Então arrependa-se dos seus pecados, arrependa das suas posturas, arrependa-se daquilo que você fez de ruim, porque isso será lançado num abismo profundo, será esquecido. Mas aquilo que você não pede perdão, aquilo que você não se arrepende, aquilo que você não abandona, será revelado, será mostrado. Então é necessário que haja essa avaliação da vida que estamos levando para que não seja uma vergonha terrível para nós lá na frente. E para encerrar, serão julgados todos aqueles que não tiverem seu nome no livro da vida. Olha o que diz Apocalipse 20:15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, não adianta ser bonzinho, não adianta só ser legal, ou não adianta ser alguém maravilhoso para os outros, alegre, contente, que não faz coisa. Seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Não adianta chegar numa festa todo arrumado, todo bonitão, de carro importado, cheirando bem. Chegar na porta, o seu nome não está na lista de convidados. Ou se você não tem autorização para entrar na festa. A mesma coisa é o reino de Deus. Não adianta estar bonitinho, ter aparência de piedade, ser uma pessoa legal, tudo, mas se o seu nome não está escrito no livro da vida. E como é que se faz para ter um nome escrito no livro da vida? Aceitando Jesus. Sendo alguém que está lá marcado pelo sangue de Cristo, que reconhece Jesus. Agora, é claro que tem gente que terá o nome escrito no livro da vida, mas que não viveu também em conformidade à vontade de Deus. Mas ser só bonzinho não é o suficiente, também tem que estar com o nome escrito no livro da vida. Então, o grande dia da justiça de Deus, o grande dia da ira de Deus, o grande dia da destruição dos ímpios será algo muito triste. Hoje conhecemos o Deus de amor. Hoje conhecemos o Deus de misericórdia. Hoje conhecemos o Cristo da piedade. Mas vamos nos atentar, porque haverá o dia em que Ele manifestará sua ira, sua raiva, sua justiça sobre todas as coisas que os homens maus fazem
nessa realidade. Que essas palavras fiquem guardadas no seu coração. Vou deixar esse estudo disponível aqui no link. Você pode ficar à vontade para ministrar em outros locais, numa célula, num estudo em família. Pode melhorar esse estudo. Essa é a intenção, que você ministre até melhor do que aquilo que foi feito hoje, para que outras pessoas conheçam essa realidade espiritual e fiquem alertas e atentas, porque haverá um dia de juízo. Quanto mais nós espalharmos essa palavra, nós conseguirmos fazer com que as pessoas se atentem a essa realidade, mais almas serão resgatadas dessa terrível realidade que um dia acontecerá. Não é só porque as pessoas dizem que não existe que não vai acontecer. Nós somos cristãos e a verdade bíblica é uma realidade para nós. Ok? Até a próxima.